Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma clareza extraordinária sobre seus caminhos, mesmo quando enfrentam as tempestades mais intensas da vida? Existe um segredo espiritual que poucos conhecem sobre como receber orientação divina nos momentos cruciais de decisão. Esta revelação pode transformar completamente sua jornada, mas infelizmente muitos cristãos passam a vida inteira sem descobri-la. Hoje quero compartilhar com você princípios poderosos que têm sido negligenciados, mas que podem abrir portas que você nem imaginava existirem. Pense por um momento. Quantas vezes você se sentiu perdido, sem saber qual direção tomar? Quantas noites você passou em claro, atormentado por dúvidas sobre qual caminho seguir? Você não está sozinho. Esta é uma experiência universal que todos enfrentamos em algum momento. Mas existe uma diferença fundamental entre aqueles que permanecem paralisados pela indecisão e aqueles que avançam com confiança, mesmo em meio às incertezas. A Bíblia nos revela em Provérbios 23, versículo 17. Não inveje os pecadores, antes, tenha sempre temor do Senhor. Este versículo nos convida a uma perspectiva completamente diferente sobre como navegar pelos caminhos da vida. Muitas vezes, olhamos para os outros e desejamos ter a clareza ou as oportunidades que eles parecem ter. Mas a verdadeira orientação vem de uma fonte muito mais profunda e confiável. Quando nos encontramos em encruzilhadas, frequentemente, buscamos conselhos de amigos, familiares ou até mesmo de estranhos na internet. Consultamos livros de autoajuda e artigos sobre tomada de decisões. Mas e se eu dissesse que existe uma sabedoria infinitamente maior disponível para você? Uma sabedoria que conhece não apenas seu passado e presente, mas também seu futuro? Nos próximos minutos, vou compartilhar com você revelações transformadoras sobre como sintonizar seu coração para receber a orientação divina, de maneira clara e consistente. Vou mostrar como você pode transformar momentos de confusão em oportunidades para um crescimento espiritual extraordinário. E o mais importante, vou revelar como você pode desenvolver uma sensibilidade espiritual que o ajudará a discernir a voz de Deus em meio ao ruído constante deste mundo. Esta mensagem não é apenas para momentos de grandes decisões, mas para cada passo do seu dia a dia. Porque a verdade é que a orientação divina não é um evento raro e místico, mas um relacionamento contínuo que pode transformar cada aspecto da sua vida. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a descobrir pode ser exatamente o que você tem buscado há tanto tempo. Quando buscamos a orientação divina, precisamos entender que Deus já nos deixou um mapa detalhado para seguir. Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos uma das mais poderosas promessas da Escritura. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta passagem não é apenas um conselho casual, mas um princípio fundamental para qualquer pessoa que deseja experimentar a orientação divina em sua vida. Vamos explorar o contexto desta passagem por um momento. Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, está compartilhando princípios vitais com seu filho. Ele entendeu algo profundo. Nossa tendência natural é confiar em nossa própria sabedoria limitada, em vez de buscar a sabedoria infinita de Deus. Quantas vezes você já tomou decisões baseadas apenas no que parecia certo aos seus olhos, apenas para descobrir mais tarde que havia um caminho melhor? A verdade é que nossa perspectiva é sempre limitada. Vemos apenas fragmentos do quadro completo, enquanto Deus vê o início, o meio e o fim simultaneamente. Quando Salomão nos instrui a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, ele não está sugerindo que abandonemos nossa capacidade de raciocínio, mas sim que reconheçamos suas limitações. Pense nisso. Você já tentou montar um quebra-cabeça complexo sem olhar para a imagem da caixa? É possível, mas infinitamente mais difícil e demorado. Da mesma forma, navegar pela vida sem buscar a orientação divina é como tentar montar esse quebra-cabeça no escuro. Você pode eventualmente conseguir, mas o processo será marcado por frustrações desnecessárias e desvios evitáveis.
Em Salmo 32, versículo 8, Deus faz uma promessa extraordinária. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Perceba que esta não é uma promessa vaga ou distante. Um compromisso pessoal de Deus para guiar cada passo do seu caminho. Ele não apenas mostra a direção, mas caminha ao seu lado, aconselhando e cuidando de você durante toda a jornada. Mas como reconhecemos esta orientação divina em nossa vida cotidiana? Isaías 30, versículo 21, nos dá uma pista valiosa. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Esta passagem nos lembra que a orientação de Deus frequentemente vem como um sussurro suave, não como um trovão estrondoso. Ela requer que estejamos atentos, com ouvidos espirituais sintonizados para discernir sua voz. Você já experimentou aquele momento em que, de repente, teve uma clareza surpreendente sobre uma situação? Ou talvez tenha sentido uma paz inexplicável ao tomar uma decisão específica? Muitas vezes, estes são os meios pelos quais Deus nos guia. Não através de sinais dramáticos ou intervenções espetaculares, mas através de impressões internas, confirmações sutis e uma paz que transcende o entendimento. Jeremias 33, versículo 3, nos convida a um relacionamento mais profundo com Deus. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Este versículo nos lembra que a orientação divina não é apenas sobre receber direções, mas sobre desenvolver um relacionamento íntimo com o orientador. Quando clamamos a Ele em oração sincera, Ele não apenas responde, mas revela verdades profundas que transformam nossa perspectiva e iluminam nosso caminho. Imagine se você tivesse acesso direto ao Criador do Universo, alguém que conhece cada detalhe do seu passado, presente e futuro, e está disposto a compartilhar sua sabedoria infinita com você. A verdade maravilhosa é que você tem, e esta conexão não é reservada apenas para momentos de crise ou grandes decisões, mas está disponível a cada momento do seu dia. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem navegar pela vida com uma confiança inabalável, enquanto outras estão constantemente paralisadas pelo medo e pela indecisão? A diferença muitas vezes está em quem elas consultam para obter orientação. Aqueles que aprenderam a buscar a sabedoria divina encontram uma fonte inesgotável de direção e propósito, mesmo em meio às tempestades mais intensas da vida. Se estas verdades estão falando ao seu coração, deixe seu like e escreva "Confio na orientação divina" nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e não perder outros conteúdos de inspiração que podem transformar sua caminhada espiritual. A Bíblia nos ensina em Provérbios 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Este versículo captura perfeitamente a bela dança entre nossa responsabilidade de planejar e a soberania de Deus em dirigir nossos passos. Não somos marionetes passivas nas mãos de Deus, nem somos capitães independentes de nosso próprio destino. Em vez disso, somos colaboradores com Deus, trazendo nossos planos diante dele e permitindo que ele os refine e direcione. Pense em Abraão, um homem que recebeu um chamado para deixar tudo o que conhecia e partir para uma terra desconhecida. Hebreus 11, versículo 8 nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão não tinha um mapa detalhado ou um plano de 5 anos. Ele tinha algo muito mais valioso, a promessa de que Deus estaria com ele e o guiaria a cada passo do caminho. E não é exatamente isso que todos nós desejamos? Não uma visão completa do futuro, mas a certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada, a promessa de que, mesmo quando o caminho parece incerto, há uma mão divina nos guiando através da escuridão para a luz que está além. A orientação divina não é apenas um conceito abstrato para admirarmos de longe, mas uma realidade
prática que podemos experimentar todos os dias. Vamos explorar juntos 3 estratégias poderosas para reconhecer e seguir a orientação de Deus em nossa jornada diária. A primeira estratégia é cultivar um tempo diário de silêncio e escuta. Em um mundo dominado pelo ruído constante e distrações infinitas, criar espaços de silêncio tornou-se quase um ato revolucionário. No entanto, é precisamente nesses momentos de quietude que podemos sintonizar nossos corações para ouvir a voz suave de Deus. Em 1 Reis 19, versículos 11 a 13, vemos que Elias não encontrou Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas sim no sussurro suave. Da mesma forma, a orientação divina frequentemente vem, não como um trovão, mas como uma impressão gentil em nosso espírito. Como podemos implementar esta prática? Comece reservando apenas 10 minutos pela manhã, antes que o mundo desperte completamente. Desligue seu telefone, encontre um lugar tranquilo e simplesmente esteja na presença de Deus. Não se trata de uma oração elaborada, mas de uma postura de receptividade. Imagine-se como um vaso vazio, pronto para ser preenchido com a sabedoria divina. Pergunte sinceramente: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Como devo caminhar? Então, simplesmente escute. Um desafio comum nesta prática é a tendência de nossa mente divagar, ou a impaciência quando não recebemos respostas imediatas. Lembre-se que o silêncio não é vazio, é um espaço fértil onde Deus trabalha. Como um jardineiro que planta sementes e espera pacientemente que germinem, permita que as impressões e direções divinas brotem naturalmente em seu coração. Com o tempo, você desenvolverá uma sensibilidade maior para discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes que competem por sua atenção. A segunda estratégia é buscar sabedoria nas Escrituras com intencionalidade. A Bíblia não é apenas um livro de história ou um manual de regras. É uma carta de amor viva que contém princípios eternos para cada situação que enfrentamos. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando nos encontramos em momentos de incerteza, as Escrituras oferecem não apenas conforto, mas direção concreta. Imagine-se caminhando por uma floresta densa à noite. Sem uma fonte de luz, cada passo seria perigoso e incerto. Da mesma forma, navegar pela vida sem a iluminação da palavra de Deus é arriscar-se a tropeçar em armadilhas que poderiam ser facilmente evitadas. A Escritura ilumina não apenas o próximo passo, mas também revela o caráter do caminho à frente. Como podemos aplicar esta estratégia praticamente? Em vez de abrir a Bíblia aleatoriamente esperando encontrar uma resposta mágica, desenvolva um estudo sistemático das Escrituras. Quando enfrentar uma decisão importante, identifique princípios bíblicos relevantes para sua situação. Pergunte-se: o que Deus já revelou sobre este assunto em sua palavra? Quais princípios eternos se aplicam à minha circunstância específica? Um desafio comum nesta prática é a tentação de tirar versículos do contexto para justificar o que já decidimos fazer. Para evitar isso, estude passagens completas, não apenas versículos isolados. Busque compreender o contexto histórico e o significado original antes de aplicar à sua situação. Lembre-se que o objetivo não é manipular a Escritura para confirmar seus desejos, mas permitir que a palavra molde seus desejos conforme o coração de Deus. A terceira estratégia é buscar confirmação através de conselho sábio e circunstâncias providenciais. Deus raramente nos guia em isolamento. Em Provérbios 11, versículo 14, somos lembrados que, na multidão de conselheiros, há segurança. Quando buscamos orientação, Deus frequentemente fala através de pessoas maduras na fé que podem oferecer perspectivas que não conseguimos enxergar sozinhos. Pense na orientação divina como um rio que flui através de múltiplos canais. Às vezes Deus confirma sua direção através de uma combinação de sua palavra, uma paz interior, conselho sábio e circunstâncias que se alinham de maneira sobrenatural.
como um mosaico, onde cada peça contribui para a imagem completa, estes diferentes elementos trabalham juntos para revelar o caminho que devemos seguir. Como implementar esta estratégia? Identifique pessoas em sua vida que demonstram maturidade espiritual e sabedoria prática. Não busque apenas aqueles que concordarão com você, mas pessoas que amam você o suficiente para falar a verdade, mesmo quando é difícil de ouvir. Compartilhe sua situação honestamente e esteja aberto para receber perspectivas diferentes. Ao mesmo tempo, esteja atento às portas que Deus abre ou fecha em sua vida. Às vezes, uma oportunidade inesperada ou um obstáculo aparentemente intransponível pode ser parte da orientação divina. Como Paulo experimentou em Atos 16, quando o Espírito Santo o impediu de entrar na Ásia e depois na Bitínia, redirecionando-o para a Macedônia, Deus às vezes nos guia através de circunstâncias que inicialmente podem parecer frustrantes, mas que eventualmente revelam um propósito maior. Um desafio nesta estratégia é discernir entre coincidências aleatórias e a verdadeira orientação divina. A chave está em buscar padrões consistentes e confirmação através de múltiplas fontes. Uma única circunstância pode ser ambígua, mas quando várias luzes apontam na mesma direção, a palavra, a paz interior, o conselho sábio e as circunstâncias, podemos avançar com maior confiança. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem tão seguras de sua direção, enquanto outras permanecem paralisadas pela indecisão? Muitas vezes, a diferença não está na clareza da orientação divina, mas na disposição de agir com base no que já foi revelado. Tiago 1, versículo 22, nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A verdade é que Deus raramente revela o mapa completo de uma só vez. Em vez disso, Ele nos convida a dar um passo de fé, confiando que a próxima parte do caminho será iluminada quando chegarmos lá. Como Israel seguindo a coluna de nuvem no deserto, somos chamados a avançar quando Deus se move, mesmo quando não podemos ver o destino final. Qual dessas 3 estratégias você sente que precisa implementar mais em sua vida neste momento? Seria criar mais espaços de silêncio para ouvir a voz de Deus? Mergulhar mais profundamente nas Escrituras para encontrar princípios orientadores? Ou buscar sabedoria através de conselheiros maduros e estar atento às circunstâncias providenciais? Agora quero convidá-lo a um momento especial de reflexão. Feche seus olhos, se possível, e permita que seu coração se abra completamente para a presença divina. Respire profundamente e libere todas as preocupações, todos os planos, todas as distrações que possam estar ocupando sua mente neste momento. Este é um tempo sagrado entre você e Deus, um momento para receber sua orientação com clareza renovada. Pense por um momento. Onde em sua vida você mais precisa de orientação divina agora? Talvez seja em um relacionamento que está passando por turbulências. Talvez seja em uma decisão profissional que parece impossível de resolver. Ou talvez você esteja em uma encruzilhada espiritual, buscando um propósito mais profundo para sua existência. Qualquer que seja sua necessidade, traga-a agora diante do trono da graça. Pergunte-se: tenho realmente buscado a orientação de Deus nesta área? Ou tenho confiado principalmente em minha própria sabedoria? Tenho dedicado tempo para escutar sua voz? Ou tenho estado ocupado demais com o ruído do mundo? Quando recebi direção divina no passado, segui fielmente ou hesitei por medo ou dúvida? Estas perguntas não são para condenar, mas para iluminar, para revelar áreas onde podemos crescer em nossa capacidade de discernir e seguir a orientação divina. Porque a verdade é que Deus está sempre falando. A questão é se estamos posicionados para ouvir. Considere também: quais são os obstáculos que têm impedido você de reconhecer ou seguir a orientação divina? Para muitos de nós, o maior obstáculo é o medo. Medo de que seguir a Deus nos levará a lugares desconfortáveis. Medo de que seus planos não se alinhem com nossos desejos. Medo de que, se entregarmos o controle completamente, perderemos algo valioso. Mas a Escritura nos lembra em Isaías 43, versículo 2:
Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o consumirão. Esta promessa nos assegura que, onde quer que a orientação divina nos leve, nunca estaremos sozinhos. O caminho pode ser desafiador, mas a presença de Deus é garantida. Agora vamos entrar em um momento de oração juntos. Permita que estas palavras se tornem suas próprias palavras, falando diretamente do seu coração para o coração de Deus. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo minha profunda necessidade de Tua orientação. Confesso que muitas vezes tenho confiado em minha própria sabedoria limitada, tentando navegar pelos caminhos da vida com mapas incompletos e visão imperfeita. Hoje, escolho humilhar-me e reconhecer que Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos, e Teus pensamentos mais elevados que meus pensamentos. Senhor, abre meus ouvidos espirituais para que eu possa discernir Tua voz em meio ao ruído deste mundo. Abre meus olhos para que eu possa ver os sinais de Tua direção ao longo do caminho. E mais importante, abre meu coração para que eu esteja disposto a seguir para onde quer que Tu me conduzas, mesmo quando o caminho parece incerto ou desafiador. Pai, entrego a Ti especificamente esta área da minha vida, onde mais preciso de Tua orientação neste momento. Faça uma pausa para mencionar silenciosamente sua necessidade específica. Peço que Tu ilumines meu caminho com a luz da Tua palavra e a sabedoria do Teu Espírito. Ajuda-me a reconhecer Tua voz e a segui-la com coragem e confiança. Senhor, quando o medo tentar me paralisar, lembra-me que Tu não me deste um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando a dúvida tentar me desviar, ancora-me na certeza de Tuas promessas. E quando eu não conseguir ver o caminho à frente, ensina-me a confiar não no que vejo, mas em quem Tu és. Agradeço porque Tu és o Deus que não apenas mostra o caminho, mas caminha ao meu lado em cada passo da jornada. Tu és o pastor que me guia por veredas de justiça, por amor do Teu nome. E mesmo quando eu atravessar o vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque Tu estás comigo. Recebo agora pela fé a orientação divina que tanto necessito. Comprometo-me a criar espaços de silêncio em minha vida para ouvir Tua voz, a mergulhar profundamente em Tua palavra para descobrir Teus princípios e a buscar conselho sábio que confirme Tua direção. Acima de tudo, comprometo-me a seguir fielmente para onde quer que Tu me conduzas, confiando que Teus planos para mim são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Em nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu oro. Amém. Que poder há nesta oração? Não apenas palavras vazias, mas um compromisso sincero de buscar e seguir a orientação divina em cada área de nossa vida. E a beleza é que Deus sempre responde quando buscamos Sua direção com um coração sincero. Talvez não da maneira que esperamos, ou no tempo que desejamos, mas Ele sempre responde. Antes de continuarmos, se você está sendo tocado por esta mensagem e ainda não demonstrou isso, deixe seu like agora mesmo e escreva: busco a orientação divina nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber regularmente mensagens que iluminarão seu caminho e fortalecerão sua caminhada com Deus. Lembre-se que a orientação divina não é um evento único, mas um relacionamento contínuo. Assim como um rio que flui constantemente, a direção de Deus está sempre disponível para aqueles que mantêm seu coração sintonizado com Sua voz. Não é algo que buscamos apenas em momentos de crise ou grandes decisões, mas um diálogo diário que molda cada aspecto de nossa existência. Imagine como seria sua vida se cada decisão, grande ou pequena, fosse informada pela sabedoria divina. Se cada passo que você desse estivesse alinhado com o propósito eterno de Deus. Se cada relacionamento, cada conversa, cada momento fosse vivido com a consciência de que você está caminhando em um caminho divinamente ordenado. Esta não é uma utopia inalcançável, mas o convite que Deus estende a cada um de nós diariamente.
O salmista declarou em Salmo 37, versículo 23: O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Esta é a promessa para aqueles que buscam sinceramente seguir a orientação divina. Não apenas direção, mas deleite. Deus se alegra quando caminhamos em seus caminhos, e essa alegria divina se torna nossa força para continuar avançando, mesmo quando o caminho se torna desafiador. Ao longo desta jornada, descobrimos juntos o poder transformador da orientação divina em nossas vidas. Refletimos sobre como Deus não apenas nos mostra o caminho, mas caminha conosco em cada passo da jornada. Aprendemos que sua orientação não é um evento raro ou místico, mas um relacionamento contínuo disponível para todos que buscam com sinceridade. Vimos que a orientação divina se manifesta através da sua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Descobrimos o poder do silêncio e da escuta, criando espaços em nossas vidas agitadas para ouvir a voz suave de Deus. Exploramos a importância do conselho sábio e de estar atento às circunstâncias providenciais que Deus orquestra em nossas vidas. Mais importante ainda, compreendemos que seguir a orientação divina não é apenas sobre tomar decisões corretas, mas sobre desenvolver um relacionamento íntimo com o orientador. É sobre confiar não apenas no mapa, mas no cartógrafo que desenhou cada detalhe do nosso caminho com amor infinito e sabedoria perfeita. Quando nos encontramos em encruzilhadas da vida, podemos lembrar das palavras de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta promessa permanece tão verdadeira hoje quanto no dia em que foi escrita. A jornada de fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em aquele que conhece o fim desde o princípio. Não é sobre nunca se perder, mas sobre descobrir que, mesmo quando nos sentimos perdidos, estamos sendo encontrados por um Deus que nunca nos perde de vista. Hoje, convido você a dar um passo corajoso em direção a uma vida guiada pelo Espírito. Comprometa-se a buscar a orientação divina, não apenas nos momentos de crise, mas em cada aspecto do seu dia a dia. Permita que a sabedoria eterna de Deus ilumine seus relacionamentos, suas decisões profissionais, seus sonhos e aspirações. Lembre-se que você nunca caminha sozinho. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho, que guiou Israel pelo deserto com uma coluna de nuvem e fogo, que direcionou os passos dos apóstolos para levar o Evangelho até os confins da terra, este mesmo Deus está comprometido em guiar cada passo do seu caminho. Que você possa experimentar a paz profunda que vem de saber que está exatamente onde Deus quer que você esteja, caminhando no propósito para o qual foi criado. Que você possa olhar para trás e ver não apenas suas próprias pegadas, mas as pegadas de um Deus fiel que nunca o abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis da jornada, fortaleça sua fé deixando seu like, comentando sua experiência com a orientação divina e se inscrevendo no nosso canal, para não perder nenhuma mensagem inspiradora que poderá transformar sua caminhada com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está buscando direção neste momento. Sua atitude pode ser exatamente a orientação divina que esta pessoa está esperando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, guiando cada passo do seu caminho até que nos encontremos novamente. Que Deus abençoe ricamente sua jornada.